E como nós estamos anunciando, vamos conversar agora com o Dr. Edson Crema, ele que é médico cardiologista aqui em Guarapuava, e estudioso aí da medicina, e ele está aqui conosco, e o assunto, como nós anunciamos, né, alguns dias atrás, ontem, a semana passada até, é a obesidade. A obesidade que é um problema que os países vêm enfrentando, o Brasil e o mundo todo vem enfrentando hoje, a questão da obesidade, não só aí na pessoa adulta, mas até na criança, enfim, a obesidade infantil. A obesidade é uma doença, doutor Edson? Bom dia. Bom dia, Góes. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar novamente para conversarmos sobre saúde. Góes, obesidade é uma doença e doença grave. Por quê? Porque a obesidade predispõe primeiro, a pressão alta, ela predispõe a diabetes. Nós com diabetes e pressão alta, nós temos um alto risco de termos infartos, derrames e cânceres. Então, a obesidade contribui para isso. Se a obesidade contribui para isso, medidas urgentes. Não há uma vacina ainda, Góes, para a obesidade. Obesidade que está presente na família, no idoso, na criança, no adulto que trabalha incessantemente em busca de realizações, que tem que levantar cedo, que tem que pegar 2 ou 3 ônibus. Ela não poupa sexo, não poupa idade, ela simplesmente avança. E há aqui, num programa como o teu, vai se discutir esses fatores predisponentes para essa doença que, sem dúvida nenhuma, vai tomar conta ainda do universo humano ainda por muitas décadas, não é? Doutor, fatores, quais esses fatores, enfim, as causas, né, da obesidade hoje? A obesidade hoje obedece, assim, principalmente, a gente fala academicamente que ela é multifatorial. Por ser multifatorial, tem vários fatores. O primeiro fator a ser discutido academicamente é a questão hormonal no mundo contemporâneo. Haja visto que o está altamente contaminado, e eu insisto nisso, não é? Gosto com você no teu programa, essa toxina ambiental desequilibra os hormônios humanos. Então, a toxina ambiental, o veneno tanto do agrotóxico como do plástico, que contamina a água, a carne, os grãos, traz um desequilíbrio hormonal impressionante. E até você pode até me perguntar depois, tem medidas para fazer esse equilíbrio? Tem. Então, a primeira causa da obesidade é hormonal. A segunda causa é a cabeça do ser humano. Nós precisamos nos conhecer primeiro. Por isso que existe até um enfoque religioso na questão da obesidade, que você me permitiu e poderemos até abordar. Se o segundo enfoque é a questão do cérebro humano, do pensamento humano, esse outro é o que ele come. A qualidade e a quantidade dos alimentos, não é? E o quarto enfoque é que o mundo contemporâneo não faz atividade física. Nós precisamos urgentemente sair da cadeira, nós precisamos sair da cama, nós precisamos reaprender que atividade física é vida, vida é movimento. Então são 4 enfoques: hormônio, educação, o que nós comemos e atividade física agora. E são coisas que muitas vezes a pessoa não leva em conta, né? Eu acho que os olhos, aquilo que a pessoa vê, faz com que ela se alimente mal, né? Exatamente. De repente olha lá uma comida tão bonita, uma digamos, massa, é o mesmo carne, coisa desse sentido que chama a atenção da pessoa. O ser humano é paladar, ouvido, é olfato. Por que nós temos atração pelo perfume? Porque o cheiro nos atrai, o olho, o olhar nos atrai, o paladar nos atrai, não é? Então os alimentos entram aí. Mas como disse Buda,
os budistas têm muita razão, as coisas dizem assim, ó, educa os impulsos, não é? Se nós não educarmos as nossas vontades, seguramente nós faremos exageros. Exagero no olhar, exagero no ouvir, exagero no paladar, exagero também no comer. Então, se nós tivermos que resumir assim, nós temos que falar assim, muito explicitamente. A quantidade de alimentos não é importante, mas sim a qualidade dos alimentos. Não ser simplesmente porque o olhar, porque o cheiro. Nós temos nem tudo que nós cheiramos, que tem bom cheiro, que nós vemos, são bons para a saúde. Para a saúde. Agora, doutor Edson, com relação a essa questão mesmo da alimentação, quais os alimentos mais propícios a engordar a pessoa e o ser humano? Muito bem lembrado. O organismo, a célula humana, o tecido humano, ele depende de proteínas, gorduras e hidratos de carbono, numa proporção equilibrada, mais ou menos em torno de 30% de cada uma dessas substâncias. O que acontece? O brasileiro, ele come, ele se satisfaz muito à mesa, não é? Por quê? Nós aprendemos com feijão, arroz, e diga-se de passagem, feijão e arroz são alimentos de boa qualidade, por quê? Porque tem a capa proteica, o arroz tem a capa proteica, que tem altamente rico em vitaminas do complexo B, a capa do feijão tem ferro, e o miolo do feijão tem amido. Então, só aí já preenche duas ou três necessidades. Se você colocar um pouquinho de gordura no arroz, o feijão está feita uma alimentação barata e de boa qualidade. Acontece o seguinte, que essa não é a proposta do mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo quer vender. O mundo contemporâneo quer trabalhar com a questão do capitalismo. Nós queremos enriquecer em cima das vaidades humanas, das necessidades humanas. Então, o que vai acontecer? Nós vamos assim, numa refeição, o que vai se apresentar à nossa mesa e nós não temos a informação aprovada. Vai aparecer arroz, batata, macarrão, mandioca, polenta, quirera e pão. Ou seja, esses 7 ou 8 alimentos, são alimentos que têm a mesma quantidade de calorias, a mesma necessidade do corpo. O corpo humano, quando ingere junto, por exemplo, a combinação do nosso interior aqui, do nosso caboclo, não é? Ele mistura, por exemplo, mandioca com batata, ele mistura polenta com toucinho. Então, veja bem, toucinho com mandioca, toucinho com mandioca, com polenta e com quirera. Essa é a alimentação do nosso interior. Então, ele está comendo 3 ou 4 alimentos de meu valor calórico. Ele vai se empanturrar e não vai estar recebendo, vai estar recebendo uma quantidade de nutrientes, mas vai haver a sobra agora. E a sobra, o organismo ele é perspicaz, ele é inteligente, ele diz assim, esse não tenho mais necessidade, porque eu precisava só 30% ou 40% de gordura ou de açúcar, não é? Então vai para a reserva. Sim. E a reserva nada mais é do que a obesidade em curso. Então, a alimentação, você colocou assim, muito bem. O que nós precisamos? Nós precisamos de proteína, gorduras e amido ou farinhas. Essas farinhas têm que ser muito bem dosadas. Um amido só, em pequena quantidade. 25% de amido diariamente basta. O restante seria proteínas de boa qualidade, onde que nós temos nas carnes, nos peixes, no frango, e mesmo na carne bovina. E a gordura? A gordura tem que ser de muito boa qualidade também. Existe gordura de boas qualidades. Por exemplo, os azeites, não é? Os azeites ricos em ômega 3, os azeites originários de grãos, não é, Góis? São extremamente importantes. Fazendo esse balanço no almoço e no jantar, você já tem as quantidades necessárias. Você vai na Europa, você vai nos países do primeiro mundo, eles vão te apresentar proteína na mesa e um amido, uma farinha. Outro dia vieram os italianos e eles vieram e nós perguntamos a eles o que eles esperavam no Brasil, eles assim, ir numa churrascaria e comer copiosamente. E a nossa churrascaria realmente, né, elas nos oferecem. Agora veja, além disso de tudo, ainda vem a sobremesa. A sobremesa nada mais é que uma complementação do paladar, mas que na verdade não há utilidade nenhuma. Ela só vai vai para reserva. Sim. E reserva, uma reserva técnica que o organismo diz
dizendo assim, eu não preciso disso, então eu preciso guardar isto, porque a história humana mostra, desde das terras idades, desde quando nós corríamos dos prados da África, nós tínhamos necessidade da busca alimentar, mas nós sempre que nem um cachorrinho. O cachorrinho, quando você já notou, alguns animais, eles guardam uma reserva, não é? E a natureza humana, ela faz isso. Quando você ingere em demasia, ela faz uma reserva. E a reserva é a obesidade. Então são vários fatores. É uma doença contemporânea em que contribui os hormônios, contribui o cérebro humano, a mentalidade humana, a quem é você, como que você encara a vida. Se você faz ou não atividade física, seria o terceiro pilar, não é? A atividade física entra aí como uma luva, não é? Aquelas pessoas que têm atividade física, fazem atividade física pelo menos 3 vezes por semana, elas queimam, elas põem a vida em movimento e equilibram essa questão da obesidade. Agora, existem pessoas que ingerem muita carne, ou seja, muita proteína. Proteína, né? Exatamente. Muita proteína. E aquilo que o senhor falou, às vezes na alimentação tem lá proteína, tem vários tipos de proteína, que tem no ovo também. Exatamente. E daí a pessoa alimenta tudo de uma só vez. Muito bem lembrado agora. E aí, com certeza, como o nosso corpo é inteligente, né? Ele foi feito inteligentemente, então ele vai só utilizar aquilo que é necessário. Muito bem colocado. Nós começamos o enfoque que você colocou, quais são os alimentos. Nós falamos assim, proteínas, gorduras e os amidos. Nós temos que ter essa distribuição dos hidratos de carbono como amido aí. O que é necessário para o organismo. Exatamente. Então, se houver excesso do lado, por exemplo, tudo que é excesso, não é? Faz mal, até amor é excesso, vitamina é excesso, tudo que é excesso faz mal. Há que ter equilíbrio, a vida pauta por equilíbrio, não é? Então, assim, a obesidade é discutida, no universo humano, em todas as áreas, discutido na medicina. Hipócrates dizia assim que os alimentos sejam os seus medicamentos, os medicamentos que sejam os seus alimentos. Hipócrates seguramente deve estar se virando no caixão ansioso, porque nunca na história humana se comeu tanta porcaria se oferecer aos olhos para que a vaidade humana possa trabalhar com essa questão do prazer. Então nós temos que dosar um pouco mais isso. E os próprios filósofos, por exemplo, há filósofos notáveis ali de Sócrates, Aristóteles, que bateram. Há, por exemplo, alguns filósofos que disseram assim, olha, às vezes você convida amigos, faça uma refeição entre amigos, porque quando nós estamos entre amigos, nós discutimos mais, nós conversamos mais, nós mastigamos mais, não é, Góes? É isso que eu ia perguntar, a mastigação, doutor. Exatamente. Ela tem influência na alimentação? Nossa, é tudo, Góes. O homem contemporâneo, ele não mastiga, ele engole, Góes. Ele entuba, né? Ele engole, não é? Ele joga comida. Ele não pensa no dia seguinte, ele não pensa que, por ele não triturar, não mastigar os alimentos, ele vai estar predisponente a ingerir mais ar. Então ele enche a câmara gástrica de gases. Quando nós respiramos e mastigamos errado, nós enchemos o nosso estômago de gases. O nosso aparelho digestivo não sabe trabalhar com gases. E nós comemos gases junto com os alimentos. Quando nós mastigamos mal e mastigamos até com a boca aberta, há uma desconexão boca-nariz e nós introduzimos ar para dentro do aparelho digestivo, estufa. Você com isso, o estômago tem sustentáculos, tem pequenos pilares, Góes, que dão sustentação. Quando você ingere muito, quando você ingere ar, rompe esses pilares de sustentação, e com isso você predispõe a hernia, você predispõe a esofagita de refluxo, você fluxo com mais frequência, faz gastrite, você faz úlcera, e você faz câncer também, porque você come mal, porque não há equilíbrio, por exemplo, entre os ácidos, entre os fermentos. Sabe qual é uma das grandes fontes de fermento, Góes? É a saliva. A natureza é sábia. Quando você mastiga, você joga os fermentos. A pitialina, a amilase, a lipase faz parte
da primeira parte da digestão e está presente na saliva. O estômago só consegue dar continuidade à digestão quando ele recebe já a primeira parte da digestão, que é esses fermentos que estão na saliva. Não é? Então veja essa abordagem: gastrites, úlceras, hérnias, esofagites, má digestão, estufamento, empanzinamento. Nós só paramos de comer muitas vezes, na nossa contemporânea, em que nós mastigamos mais, engolimos tudo que dá, tudo rápido. Nós só nos damos conta quando nós temos uma úlcera, uma gastrite, e daí nós vamos ao médico. O médico vai tratar puramente a questão, porque ele está focado. Então, é preciso conversarmos mais, aproveitar os veículos de comunicação para trazer educação. Se ela é multifatorial, a obesidade, e nós vamos falar muito mais ainda. Esse tema é um tema muito abrangente. É isso que eu estava imaginando aqui, nós continuarmos esse tema na semana que vem, falando com relação à obesidade, doutor Edson, e as causas, o que ela causa. Você já citou algumas aí, a questão de esofagite, câncer e outras, e como é que é, gastrite e tudo mais. E lembrando que hoje, acho que um dos que mais é utilizado pela população é o omeprazol, né? Então. O omeprazol está nos blocadores de bomba lá. Sim. Tudo que veio assim, o omeprazol veio para ficar. Sim. Mas como você colocou muito bem, tudo que é exagero faz mal. Se nós vamos ingerir omeprazol, esses bloqueadores das bombas de próton, durante muito tempo, é uma química também. Então é preciso ter acompanhamento médico, não é? Isso é fantástico. Ele veio para ficar, mas também em grande quantidade não faz bem, não é? Mas existe muita coisa moderna ainda para falar sobre obesidade. Se você me permite, o que nós teríamos eu gostaria de colocar rapidamente, por exemplo, há muito modismo em termos de obesidade, por exemplo, a dieta sem proteínas, a dieta sem açúcar, há dietas interessantes, como a dieta do grupo sanguíneo, não estou falando contra as dietas, mas há muita coisa em moda, muito modismo. Por exemplo, hoje está muito em moda o HCG. Os médicos, infelizmente, receitam, e o medicamento caro, olha, se ele tiver 0,1% de ação na obesidade, é muito. Então, assim, obesidade hoje ainda não tem um remédio especificamente. Dentro de 6 anos vai surgir, porque vai surgir um remédio. Existe muita pesquisa em cima, em que você ingere o comprimido, daí você come, por exemplo, uma quantidade necessária, há informação no cérebro que você já houve a saciedade, então você comerá pouco e com um cérebro que vai ser reeducado, não é? É como seria um cérebro que vai ser enganado, diz assim, já comeu bastante, então não há mais necessidade, mas isso vai demorar 6 anos ainda, mas até lá, ainda o mundo vai morrer de fome, vai morrer por excessos e vai morrer por falta. Você veja, 2 milhões de pessoas no mundo, a população do mundo é mais ou menos 7 bilhões, chega a quase 3 bilhões o número de obesos. Há muita gente morrendo de fome, há muita gente morrendo por excesso de alimentação. Mas o que está acontecendo? O que está em todos os valores da religião, da espiritualidade devem entrar aí. Se a ciência ajuda, também a educação deve ajudar, e a educação espiritual. Veja você, se saúde é equilíbrio do corpo, da emoção, e para você ter o social bem, não vamos esquecer que o ambiente e a espiritualidade faz parte da formação e do crescimento humano. Buda falou, Jesus falou, os grandes avatares, os grandes líderes religiosos, e principalmente Jesus, por ter sido Deus, ele deixou uma noção de saúde fantástica para o ser humano. Então, os filósofos falam, há referências na Bíblia, há referências na filosofia sobre a questão de comer muito ou comer pouco. Então nós temos que trabalhar com essa questão, porque modernamente também, você me perguntava alguma coisa para fazer, por exemplo, o cromo, o vanádio, o zinco e o molibdênio, alguns deles estão presentes na água, alguns deles estão presentes nos alimentos, pode dar uma sensação de equilíbrio metabólico, equilíbrio entre a insulina e, por exemplo, aquelas substâncias calóricas, principalmente açúcares e farinha. O cromo, por exemplo, pode prevenir obesidade.
Então as pessoas que não nos ouvem, não vamos dar uma resposta técnica, vamos dar uma resposta mais assim, em nível compreensível, não uma resposta muito acadêmica, mas o cromo, o vanádio e o zinco podem nos ajudar a fazer a entrada da insulina, a regular a questão metabólica dentro da célula. Então nós temos que ingerir mais alimentos com cromo, mais alimentos com zinco, vanádio, molibdênio, que às vezes está presente na água. Lembrar que a água, então, se é bom para beber, água alcalina é melhor ainda. Melhor ainda. Nós já falamos sobre essa questão. Não é, Góis? A água alcalina é melhor ainda, porque a água alcalina varre a acidez contemporânea, esses venenos que estão. E, de certa maneira, esses venenos contribuem para a obesidade. Então, tomar a água, veja, Góis, é importante, é prevenção também. Mas se você me perguntar, e a ansiedade faz nós comer muito? Eu digo assim, a ansiedade está dentro da educação mental, da educação emocional. Se o hormônio é importante, a educação emocional é o outro grande fator, porque senão nós vamos comer tudo que aparece na frente, há de se educar. Se você disser, mas a ansiedade se educa, sim. Hoje nós estamos recebendo os pacientes que fazem cirurgias bariátricas e voltam a engordar coisas. E eles voltam a engordar porque a ansiedade está muito presente aí. E eles voltam a comer. Então, se você me perguntar... Tem que haver um controle, né? É preciso, às vezes, tomar remédio para ansiedade, 1 ano, 2. Remédio para ansiedade, pelo contrário, educa, mas é uma droga. Sim, mas o que é pior, eu te pergunto, obesidade ou tomar um medicamento para ansiedade? Seguramente a medicação para ansiedade vai trazer uma maneira de você diminuir um pouco a animalidade, essa voracidade, porque nós não somos hienas e não somos tigres que apenas engolem os alimentos e não estamos preocupados com a nossa saúde. É verdade. Bom, nós queremos agradecer ao Dr. Edson Crema pela participação conosco hoje aqui no Assunto é Notícia, falando de obesidade. A semana que vem, quarta-feira que vem, nós vamos continuar nesse tema aí, obesidade, que é muito importante, e até os cuidados que a pessoa deve ter para evitar a obesidade e inclusive as doenças que advêm devido à obesidade, né, doutor Edson? Muito obrigado por essa oportunidade. Lembre-se, o mundo contemporâneo está comendo muito açúcar e muita farinha. Vamos ter mais cuidado com a qualidade dos nossos alimentos. Excesso de açúcar, excesso de farinhas é extremamente prejudicial e traz consequências desastrosas ao metabolismo e à saúde humana. Ok. Mais uma vez, obrigado, doutor Edson Crema, conversando conosco aqui no Assunto é Notícia.